Essa é a prática 1, primeiras medições da disciplina de metrologia ministrada pelo professor Danilo no período de 2021/1. Alguns objetivos dessa prática são ler indicações de alguns instrumentos simples de medida, definir mensurandos, estabelecer procedimentos de medida, avaliar incertezas de medição e escrever o resultado de medições. Este é um mensurando pequeno e ele é definido desde essa extremidade do clipe até essa outra extremidade aqui. As medições foram feitas utilizando uma régua e uma trena. Para fazer a medição com a régua, ela foi colocada em cima de uma superfície plana e o clipe em cima da régua com uma das suas extremidades na marcação 0. E assim foi possível observar o tamanho de 1,25 centímetros, mais ou menos 0,5 milímetros. Para fazer a medição com a trena, o clipe em cima dessa mesma superfície plana foi medido o valor de 1,4 centímetros, mais ou menos 0,1 milímetro. Essas medidas elas podem variar de acordo com a temperatura do ambiente, pois tanto a régua quanto o clipe eles são feitos de metal e eles podem se expandir de acordo com a temperatura. Outra coisa que é possível observar é que para fazer a medição de um mensurando pequeno igual a esse clipe, o instrumento ideal é a régua, pois sua precisão é bem melhor do que a da trena, que é feita para medir mensurandos maiores. Agora eu vou fazer as devidas medições referentes ao mensurando médio. Eu vou utilizar como mensurando um canudinho de aço inoxidável. Primeiro eu vou fazer a medição com a régua, em seguida eu vou fazer a medição com uma fita métrica. A minha régua tem 30 centímetros. Então eu vou fixar a ponta do meu mensurando no 0 e observar até onde vai a outra extremidade. Eu tenho que o meu mensurando, ele mede 21 centímetros,5 milímetros. Agora eu vou usar a fita métrica. Essa fita métrica tem 1,50 m de comprimento. Pela mesma forma, eu vou fixar o meu mensurando, a minha fita métrica no início do mensurando e observar. Não, eu tenho 21 centímetros e 6 milímetros. Com as medições do meu mensurando já encontradas, eu vou encontrar agora o erro da medição para cada instrumento de medida. Para a régua, eu tenho que a minha menor medição possível é 1 milímetro. E para a fita métrica também. Então, o meu erro vai ser de 0,05 centímetros. Então, o meu mensurando medido com a régua, ele vai medir 21,5, mais ou menos 0,05 centímetros. Enquanto para a fita métrica, ele vai medir 21,6, mais ou menos 0,05 centímetros. Em relação aos possíveis erros de medição, nesse caso em especial, eu posso citar o erro do instrumento, visto que tanto a régua quanto a fita métrica, elas podem não estar em condições totalmente propícias para oferecer um resultado preciso. Além do erro humano, que eu posso ter em algum momento escorregado o dedo e medido alguma coisa de forma errônea. E pode ser também pelo material do meu mensurando, que dependendo das minhas condições de temperatura ambiente, ele pode expandir, ele pode contrair. O mensurando é o comprimento dessa piscina, que é configurado por essa aresta de fora até essa aresta aqui de fora. Bom, como visto no vídeo, o mensurando é um mensurando grande, de 3 a 8 metros de comprimento. Ele é configurado pelo comprimento da borda exterior da piscina. E aqui eu utilizei dois sistemas de medição, que foi uma régua e uma trena. E para cada uma delas foi feito um procedimento diferente. Como a trena ela já é utilizada para fazer essas medições grandes, só foi feita a anexação de uma das pontas em uma das bordas exteriores e foi feita a medida até a outra borda, chegando até um resultado conclusivo. Enquanto a régua, como é feito para medições pequenas, que ela chega até 30 centímetros, tiveram que ser feitas várias medições, sempre marcando ao chão um risco ou um ponto para que servisse de origem para ser feita a nova medição. E ao final foram somadas todas essas medições, chegando ao seu valor final. Bom, agora acontece que tem alguns erros de medições que devem ser averiguados. Começando pelo mensurando,
Como a borda exterior da piscina ela é feita de granito, ela pode ter algumas irregularidades na sua superfície e também pode sofrer a ação da temperatura, a dilatação ou não. E enquanto que na trina, o erro mais comum encontrado ali é que pode acontecer de não haver o esticamento correto da trina por causa das irregularidades, tendo algumas divergências em cada medição. E para a régua, os erros são acumulativos, porque a cada medição você pode acabar passando 1 milímetro ou não e acaba mudando no final o resultado. Feito isso, nós chegamos a algumas conclusões. Com o sistema da trina, nós chegamos a um valor de 505,9 centímetros ou 5 metros 5 centímetros e 9 milímetros, com uma margem de erro de 0,05 milímetros. Enquanto que na régua nós tivemos o resultado de 505,2 centímetros ou 5 metros 5 centímetros e 2 milímetros, com uma margem de erro de 0,05 milímetros vezes 17, que foi o tanto de medições que foram feitas, resultando numa margem de erro de mais ou menos 0,85 milímetros. Bom, o mensurado em comum que ficou decidido por todo o grupo foi um caderno. No caso, um caderno de 10 matérias, né, que já possui uma certa padronização nas suas dimensões, por isso decidimos ele. Bom, na seguinte tabela a gente pode observar os resultados obtidos por cada componente do grupo e o instrumento utilizado. No caso, existe uma pequena variação aí entre cada membro do grupo. Uma variação que já é esperada, né, porque ela pode acontecer devido ao erro na hora de fazer a medição, ou até mesmo no erro de observar a medição, os resultados obtidos, ou pode ser pela diferença da precisão do instrumento utilizado. De qualquer forma, a gente nota a eficiência dos instrumentos de medição, né, tendo em vista que a diferença não foi algo relativamente expressante. Então, assim a gente finaliza a primeira parte prática da disciplina de metrologia.